Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma partilha da palavra. Hoje, dia 14, segunda-feira, né? O Evangelho está em Mateus 17, do 22 ao 27, né? É onde Jesus dá, né, o segundo anúncio da paixão, né? Ele diz: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aí, né, quando eles chegam, né, em Cafarnaum, dos cobradores de impostos, né, se aproximam a Pedro e pergunta para ele, né, fala assim: seu mestre não paga imposto, né? Veja, nesse momento, Pedro, ele estava chateado, estava triste, como diz o evangelho aqui, com a notícia que Jesus tem acabado de dar, né? Ou seja, Jesus, ele anuncia pela segunda vez que ele ia se entregar, ele ia pagar pelos nossos pecados, né? Ele ia pagar tudo aquilo que pesava sobre nós, né? E aí um cobrador de imposto logo depois pergunta para ele: seu mestre não paga o imposto, né? Ou seja, Pedro tinha todos os motivos do mundo, né, para falar: ele paga, sim, ele vai pagar com a vida dele, né? E imagina o coração de Pedro do jeito que ficou, né? Sabendo que seu mestre ia se entregar por cada um deles, e eles preocupados com as coisas do mundo, perguntando dos impostos ali do mundo, né? E Pedro fala, né? Paga sim, né? E aí, quando Pedro se aproxima de Jesus, Jesus questiona ele, né, sobre o que estava acontecendo. E aí, Jesus faz a seguinte pergunta a Pedro, né? Os reis da terra, de quem recebem os tributos ou impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro responde: dos estrangeiros. E Jesus replica: os filhos estão então isentos. Mas não convém escandalizá-lo. Vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que pegar, abre a boca dele e encontrará o dinheiro e toma e dá, paga por mim e por ti. Então veja que Jesus não queria arrumar confusão, né? Jesus não queria ali um motivo pequeno virasse uma coisa maior e, né, vira aquela confusão, aquela bola de neve. E assim também somos nós, né? Quantas vezes, por mais que nós estamos com a razão, por mais que nós estamos fazendo a coisa certa, muitas vezes é melhor a gente abrir mão disso, né? Para evitar conflitos maiores, né? Isso dentro da nossa casa, dentro do nosso serviço, na igreja. Quantas vezes nós temos que ter o silêncio de Maria? Quantas vezes nós precisamos pedir essa intercessão de nossa mãezinha para que nós possamos ficar ali, né? Às vezes até humilhar-se sob uma situação, mesmo a gente estando com a razão, a gente fazendo a coisa certa, a gente precisa muitas vezes, né, ficar em silêncio, nos afastar, deixar, né, aquilo e não brigar, né? Muitas vezes obedecer, né? Assim como Jesus fala para Pedro, né? Então vai lá, pega o dinheiro e paga. Obedece, dá a eles o que eles querem, né? Para que através desse testemunho, muitas vezes de humildade, esse testemunho de obediência, seja um motivo futuro de conversão para essas pessoas. É que quando elas entendam o valor do evangelho, elas vejam que ali você estava testemunhando, né? E para Pedro não foi sacrifício nenhum pegar peixe, porque ele era pescador. Então, muitas vezes o que a gente tem que fazer não é sacrifício para nós, mas pelo nosso orgulho de a gente estar fazendo a coisa certa, a gente não quer fazer. A gente não quer abrir mão daquilo e fazer o que muitas vezes é fácil para nós, para evitar uma briga, uma confusão. Então, a gente muitas vezes nós vamos atrás da confusão, né? Quantas vezes a gente vê, vamos pôr aí um exemplo que acontece bastante hoje, né? A gente vê uns comentários aí na internet, vê umas fotos na internet, vê umas tirinhas escritas, umas coisas, às vezes caçoando da nossa fé, né? E aí a gente pensa, será que vale a pena a gente entrar lá e comentar um monte de coisa, às vezes até começa a xingar, começa a perder as estribeiras. Será que compensa? Qual é o testemunho que você está dando, né? Você está defendendo sua fé através do quê? A gente não precisa defender a nossa fé digitando na internet textos, xingando uma pessoa que não está ainda, não entendeu ainda o valor do evangelho, o valor da boa nova, o valor do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Então, será que compensa, né? Às vezes compensa mais a gente aguardar e esperar uma outra oportunidade, que aquela pessoa vai estar com o coração aberto, que aquela pessoa vai estar precisando. Muitas vezes são essas pessoas que nos humilham, nos ofendem, faz brincadeira sem graça com a gente, que quando elas precisarem, quando elas estiverem sofrendo, quando elas precisarem de uma palavra, é para a gente que elas vão vir pedir oração, vai vir pedir um conselho. Então, vê, aí é a hora certa. Aí é a hora de você, com amor, com caridade,
ir lá e lançar, né? Lançar as redes, pegar essa pessoa para Cristo. Então que nós possamos, né, nesse dia, nessa semana, estar atento, né, a esses motivos, essas pequenas confusões, esses pequenos conflitos que muitas vezes não vale a pena. Muitas vezes vale muito mais a pena o silêncio de Maria, a obediência e esperar em Deus. Esperar o momento certo, a hora certa, para que a gente possa ser mais eficaz e não ficar brigando, né? Não ficar discutindo em coisas que não vai levar a nada, né? Quando a gente fica só batendo em cima, brigando, geralmente não leva a nada. Geralmente a gente começa a ficar nervoso, aí começa a falar besteira, às vezes você começa a pregar uma coisa errada, você comete algum erro, aí a pessoa pega você. Então, que a gente possa ter esse discernimento nesse dia, nessa semana, ter calma, ter paciência, né? E devagarzinho ir fazendo, assim como Jesus falou para nós, né? Não escandalize, então vai lá e faz. Pega o dinheiro e paga. Ainda futuramente eles vão entender, futuramente eles vão ver, com a graça de Deus. Amém? Até a próxima.